10. Justin Timberlake e eu mantivemos contato depois de O Clube do Mickey, e curtimos passar um tempo juntos durante a turnê do NSYNC. O fato de termos vivido aquela experiência juntos quando éramos tão jovens nos aproximou bastante. A gente tinha muito em comum. Nos encontramos quando eu estava em turnê e começamos a sair nos dias que antecediam os shows, e então depois dos shows também. Logo percebi que estava perdidamente apaixonada por ele, tão apaixonada por ele que chegava a ser patético. Quando Justin e eu estávamos em qualquer lugar nos mesmos arredores, a mãe dele até chegou a dizer isso, éramos como ímãs. A gente se encontrava imediatamente e ficava junto. Não dava para explicar como éramos juntos. Era estranho, para ser sincera, quão apaixonados estávamos. A banda do Justin, o NSYNC, era, como as pessoas costumavam dizer na época, metida. Eram todos jovens brancos, mas que amavam hip hop. Para mim, era isso que os diferenciava do Backstreet Boys, que parecia bem consciente ao se posicionar como um grupo branco. O NSYNC andava com artistas negros. Às vezes, eu achava que eles se esforçavam demais para se encaixar. Um dia, Jota e eu estávamos em Nova York, indo a partes da cidade que eu nunca tinha visitado. Vimos um cara caminhando em nossa direção, usando um medalhão grande e chamativo. Ele estava acompanhado por 2 guarda-costas gigantes. Jota ficou todo empolgado e disse bem alto, Foxys, Foxys. Genuine, what's up, me. 7. Depois que Genuine se foi, Felicia tirou uma com a cara do Jota, Foxys, Foxys. Genuine, . Jota nem ficou sem graça. Apenas ouviu e olhou para ela como quem diz ok, foda-se, fê. Foi nessa viagem que ele comprou seu primeiro colar, um T gigante de Timberlake. Foi difícil para mim ser tão despreocupada quanto ele parecia ser. Não pude deixar de perceber que as perguntas feitas pelos apresentadores dos talk shows para ele eram bem diferentes das perguntas que faziam para mim. Todo mundo insistia em fazer comentários estranhos a respeito dos meus seios, querendo saber se eu tinha ou não tinha feito cirurgia plástica. A imprensa podia ser desconfortável, mas, nas premiações, eu sentia uma alegria genuína. A criança em mim ficou empolgadíssima ao ver Steven Tyler, do Aerosmith, pela primeira vez no MTV Video Music Awards. Eu vi Steven chegando atrasado, vestindo uma roupa fantástica que parecia uma capa de um mago. Fiquei sem ar, pareceu surreal vê-lo de perto. Lenny Kravitz também chegou atrasado. E, mais uma vez, eu pensei, lendas. Lendas para onde quer que eu olhe. Comecei a encontrar a Madonna no mundo inteiro. Eu faria shows na Alemanha e na Itália, e acabaríamos nos apresentando em uma mesma premiação na Europa. Nós nos cumprimentávamos como amigas. Em uma premiação, bati na porta do camarim de Mariah Carey. Ela abriu a porta e fez resplandecer a luz mais bela e transcendental. Você já sabe que todos nós temos ring lights agora, certo? Bem, há mais de 20 anos, só a Mariah Carey sabia o que eram ring lights. E não posso falar só o primeiro nome dela. Para mim, ela sempre será Mariah Carey. Perguntei se poderíamos tirar uma foto juntas e tentei tirá-la bem onde estávamos, mas ela disse, não. Vem aqui, querida, esta é a minha luz. Este é o meu lado. Eu quero que você fique aqui, assim posso posar do meu lado bom, garota. Ela continuou falando isso com aquela voz profunda e linda, meu lado bom, garota. Meu lado bom, garota. Eu fiz tudo o que a Mariah pediu, e tiramos a foto. Claro que ela estava completamente certa em relação a tudo, a foto ficou incrível. Sei que ganhei um prêmio naquela noite, mas nem consigo lembrar qual foi. A foto perfeita com Mariah Carey, esse foi o verdadeiro prêmio. Enquanto isso, eu estava quebrando recordes, me tornando uma das artistas femininas que mais venderam em todos os tempos. As pessoas continuavam me chamando de princesa do pop.
No VMA de 2000, cantei "I Can't Get No Satisfaction", dos Rolling Stones, e em seguida, "Ops! Reticências", e "Did It Again", enquanto tirava um terno e um chapéu para ficar de top brilhante e calça justa, com meu longo cabelo solto. O Wade Robson tinha coreografado, ele sempre soube como fazer eu parecer forte e feminina ao mesmo tempo. Durante as pausas na coreografia na gaiola, algumas das minhas poses faziam eu parecer delicada no meio de uma performance agressiva. Mais tarde, a MTV colocou um monitor na minha frente para que eu assistisse a várias pessoas desconhecidas na Times Square opinando sobre a minha apresentação. Algumas disseram que eu tinha feito um bom show, mas muitas delas pareciam mais atentas ao fato de eu ter usado pouca roupa. Comentaram que eu estava usando uma roupa sexy demais, e, assim, sendo um péssimo exemplo para as crianças. As câmeras, direcionadas a mim, aguardavam a minha reação às críticas, se eu levaria numa boa ou se iria chorar. Eu fiz alguma coisa errada, me perguntei. Eu só havia dançado com todo o meu coração naquela premiação. Nunca disse que era um modelo a ser seguido. Tudo que eu queria era cantar e dançar. A apresentadora da MTV continuou insistindo. O que eu achei das pessoas dizendo para mim que eu estava corrompendo a juventude da América? Por fim, respondi, alguns deles foram muito gentis. Mas eu não sou os pais das crianças. Eu só tenho que ser eu mesma. Sei que vai ter gente por aí. Eu sei que nem todo mundo vai gostar de mim. Isso me abalou, e foi a primeira vez que realmente senti o gosto amargo de uma reação negativa que duraria anos. Parecia que, toda vez que eu ligava a TV para assistir alguma coisa, alguém estava me criticando, dizendo que eu não era autêntica. Nunca entendi muito bem o que todos esses críticos achavam que eu deveria fazer, imitar Bob Dylan. Eu era uma adolescente do sul dos Estados Unidos. Meu autógrafo tinha um coração. Eu gostava de parecer fofinha. Porque todos me tratavam, mesmo quando eu era adolescente, como se fosse perigosa. Enquanto isso, comecei a notar que cada vez mais havia homens mais velhos na plateia, e às vezes eu ficava assustada ao vê-los olhando para mim como se eu fosse uma espécie de lolita, principalmente quando ninguém parecia achar que eu era sexy e competente, ou talentosa e atraente. Se eu fosse sexy, as pessoas pareciam pensar que eu devia ser estúpida. Se eu fosse atraente, não poderia ser talentosa. Eu gostaria de naquela época já saber aquela piada da Dolly Parton. Eu não me sinto ofendida por todas as piadas de loiras burras, porque sei que não sou burra. E também sei que não sou loira. Meu cabelo, na verdade, é escuro. Enquanto tentava encontrar maneiras de proteger meu coração das críticas e me manter focada no que era importante, comecei a ler livros religiosos como os da série Conversando com Deus, de Neale Donald Walsch. Também comecei a tomar Prozac. Asterisco asterisco asterisco. Quando, Ops! Reticências, e Did It Again, foi lançada, eu era um nome conhecido e estava no controle da minha carreira. Na época da minha primeira turnê mundial para Ops, pude construir uma casa para minha mãe e quitar as dívidas do meu pai. Eu queria dar a eles uma nova chance. 7, O, sim, U, K, U, K. Gino Vini, e aí, mano, N, T. 11. Mal houve tempo para ensaiar. Eu só tive uma semana para me preparar. Me apresentei no show do intervalo do Super Bowl 2001 ao lado de Aerosmith, Mary J. Blige, Nelly e NSYNC. Justin e o restante de sua banda usaram luvas especiais que soltavam faíscas. Cantei Walk This Way, usando uma versão sexy de uniforme de futebol, com uma calça prateada, um cropped, e uma meia de atleta estilizada em um dos braços. Me levaram ao trailer do Steven Tyler pouco antes do show para eu conhecê-lo, e a energia dele era inacreditável. Steven era um ídolo para mim. Quando o show terminou, o estádio foi iluminado com fogos de artifício. O show do intervalo foi apenas uma das coisas boas aparentemente intermináveis que estavam acontecendo comigo.
Fui eleita a mulher mais poderosa da lista da Forbes. No ano seguinte, eu seria a número 1 em todas as listas. Soube que os tabloides estavam ganhando muito dinheiro com fotos minhas, e conseguia praticamente sozinha manter algumas revistas em circulação. E comecei a receber propostas incríveis. Em setembro de 2001, no MTV Video Music Awards, a ideia era que eu cantasse I'm a Slave 4U, e decidimos que eu usaria uma cobra como adereço. Tornou-se um momento icônico na história do VMA, mas foi ainda mais assustador do que parecia. Vi a cobra pela primeira vez quando a levaram para uma salinha nos fundos do Metropolitan Opera House, em Manhattan, onde faríamos o show. A garota que a entregou era ainda menor que eu, parecia tão jovem e tão pequena, com cabelos loiros. Eu não podia acreditar que eles não tinham um cara grande no comando. Me lembro de pensar, você está deixando a gente, duas baixinhas, lidar com essa cobra enorme. Mas lá estávamos nós, e não dava para voltar atrás. Ela levantou a cobra e a colocou sobre meus ombros e em volta de mim. Para ser sincera, me assustei um pouco. Aquela cobra era um animal enorme, amarelo e branco, enrugado, de aparência nojenta. Estava tudo bem porque a moça que tinha entregado para mim estava lá, além de um tratador de cobras e um monte de gente. Tudo mudou, porém, quando realmente tive que me apresentar no palco com a cobra. No palco, entro no modo performance, estou de figurino e não há mais ninguém ali além de mim. Mais uma vez a baixinha foi até mim e entregou aquela cobra enorme, e tudo que eu sabia fazer era olhar para baixo, porque sentia que, se olhasse para cima e meu olhar encontrasse o da cobra, ela me mataria. Na minha cabeça, eu dizia, apenas se apresente, apenas use suas pernas e se apresente. Mas o que ninguém sabe é que enquanto eu estava cantando, a cobra veio com a cabeça bem perto de mim, bem perto do meu rosto, e começou a sibilar para mim. Você não viu essa cena na TV, mas na vida real? Eu estava pensando, é sério que essa porra está acontecendo agora? Essa cobra está colocando a merda da língua bem na minha cara. Agora, finalmente chegou o momento de eu devolvê-la, graças a Deus. Na noite seguinte, no Madison Square Garden, em Nova York, poucos dias antes do 11 de setembro, cantei um dueto de The Way You Make Me Feel, com Michael Jackson para celebrar o 30º aniversário da carreira solo dele. De salto alto, andei por todo o palco. O público foi à loucura. Houve um momento em que parecia que toda aquela multidão de 20.000 pessoas estava cantando junto com a gente. A Pepsi me contratou para fazer comerciais. Em The Joy of Pepsi 8, eu começava como motorista de um caminhão de entregas e terminava fazendo uma grande apresentação de dança. Em Now and Then 9, usei roupas fofas de diferentes épocas. Para os anos 1980, me transformei em Robert Palmer para uma versão de Simply Irresistible. Foram 4 horas de cabelo e maquiagem, mas ainda assim não conseguiram fazer com que eu ficasse parecendo um homem. Mas, na parte dos anos 1950, amei dançar em um drive-in. Meu cabelo estava igual ao da Betty Boop. Depois de ter trabalhado em estilos tão diferentes, fiquei impressionada com a produção inteligente de todos esses comerciais. Asterisco, asterisco, asterisco. O primeiro filme que eu fiz foi Crossroads, Amigas para Sempre, com roteiro de Shonda Rhimes e direção de Tamra Davis. As filmagens aconteceram em março de 2001, mais ou menos na mesma época em que eu estava gravando o álbum Britney. No filme, eu interpretava uma garota boazinha, chamada Lucy Wagner. A experiência não foi fácil para mim. Não tive problema com qualquer pessoa envolvida no projeto, mas sim com o que a atuação fez com a minha mente. Acho que comecei a atuar usando o método 10, só que eu não sabia como sair da minha personagem. Realmente me tornei essa outra pessoa. Alguns atores utilizam o método de atuação, mas em geral estão conscientes de que estão fazendo isso. Porém eu não separava as coisas de jeito nenhum. É constrangedor dizer isso, mas era como se eu tivesse uma nuvem ou algo do tipo sobre mim e eu simplesmente me tornei essa garota chamada Lucy.
Com a câmera ligada, eu era ela, e então não sabia mais diferenciar quem era quem, fora ou dentro da gravação. Sei que parece ridículo, mas é a verdade. Eu levei isso muito a sério. Tão a sério que Justin chegou a perguntar para mim, por que você está andando assim? Quem é você? Só consigo dizer que ainda bem que Lucy era uma garota gentil e escrevia poemas sobre não ser uma garota, nem ainda uma mulher, e não uma serial killer. Acabei andando, me comportando e falando de modo diferente. Fui outra pessoa durante meses enquanto gravava Crossroads. Aposto que as garotas que fizeram o filme comigo até hoje pensam, ela é um pouco estranha. Se pensaram isso, tinham razão. Assim como a personagem, eu era muito nova. Devia ter interpretado a mim mesma diante das câmeras. Mas eu queria tanto fazer um bom trabalho que continuei tentando ir cada vez mais fundo na personagem. Fui eu mesma durante toda a minha vida e queria tentar algo diferente. Eu devia ter dito a mim mesma, é um road movie adolescente. Não é tão profundo. Sério, apenas aproveite. Depois que as gravações terminaram, uma das minhas amigas de um clube de Los Angeles veio me visitar. Fomos a uma farmácia, a CVS. Juro por Deus, entrei na loja e, enquanto conversava com a minha amiga e fazíamos compras, finalmente voltei a ser eu mesma. Quando fui para a rua, estava curada do feitiço que o filme havia lançado em mim. Foi tão estranho. Meu pequeno espírito voltou ao corpo. Aquele passeio para comprar maquiagem com a minha amiga foi algo como agitar uma varinha mágica. Então fiquei chateada. Pensei, meu Deus, o que foi que eu fiquei fazendo nos últimos meses? Quem eu era? Esse foi basicamente o começo e o fim da minha carreira de atriz, e fiquei aliviada. O pessoal do casting do filme Diário de uma Paixão ficou entre mim e Rachel McAdams, e, mesmo que tivesse sido legal reencontrar Ryan Gosling depois da época de O Clube do Mickey, estou feliz por não ter feito. Se tivesse atuado nesse filme em vez de trabalhar no meu álbum In The Zone, eu ficaria agindo, dia e noite, como uma herdeira mimada da década de 1940. Tenho certeza de que grande parte desse problema aconteceu porque foi a minha primeira experiência como atriz. Imagino que existam atores e atrizes que já vivenciaram algo desse tipo e tiveram dificuldades para se desligar de um personagem. Mas eu acho que eles conseguiram manter o foco. Eu espero nunca mais chegar perto desse risco ocupacional de novo. Viver dessa forma, sendo metade você e metade um personagem fictício, é uma bagunça. Depois de um tempo, você não sabe mais o que é real. 8 em tradução livre, A Alegria de Pepsi. 9 em tradução livre, Agora e Antes. 10 técnica em que atores e atrizes desenvolvem os pensamentos e as emoções da personagem a partir de memórias de suas vidas reais. 12. Quando penso naquela época, eu estava realmente vivendo um sonho, vivendo o meu sonho. Minhas turnês me levaram para o mundo todo. Um dos momentos mais felizes que vivi durante as turnês foi tocar no Rock in Rio 3, em janeiro de 2001. No Brasil, me senti livre, como uma criança em alguns aspectos, uma mulher e uma criança ao mesmo tempo. Eu me sentia corajosa àquela altura, cheia de pressa e ímpeto. À noite, meus dançarinos, eram 8, 2 garotas e 6 homens, e eu fomos nadar sem roupa no mar, cantando e dançando e rindo juntos. Conversamos por horas sob a lua. Foi tão bonito. Exaustos, fomos para uma sauna, onde conversamos mais um pouco. Eu era capaz de cometer alguns pecados na época, nadar nua, ficar acordada conversando a noite toda, nada exagerado. Tinha gosto de rebelião e de liberdade, mas eu só estava me divertindo e agindo como uma jovem de 19 anos. A Dream Within a Dream Tour, que aconteceu logo após meu álbum Britney ser lançado no outono de 2001, foi minha quarta turnê e uma das minhas favoritas. Todas as noites no palco, eu lutava contra uma versão espelhada de mim mesma, que parecia ser provavelmente uma metáfora para alguma coisa. Mas aquela performance com o espelho era para uma música apenas.
Também havia voo, e uma barca egípcia, e uma selva, lasers, neve. Wade Robson dirigiu e coreografou, e dou um grande crédito às pessoas que fizeram isso. Achei que foi bem idealizado. Wade tinha esse conceito de o show refletir uma fase nova, mais madura da minha vida. O cenário e os figurinos foram escolhas muito inteligentes. Quando alguém sabia exatamente como me vestir, eu sempre ficava grata. Eles foram perspicazes quanto ao modo de me apresentarem como uma estrela, e sei que devo isso a eles. A maneira como me retrataram demonstrou que me respeitavam como artista. As mentes por trás da turnê foram brilhantes. Foi de longe minha melhor turnê. Foi o que todos nós esperávamos. Eu havia trabalhado tanto para chegar a esse ponto. Tinha feito apresentações em shoppings antes de Baby ser lançado, então foi a primeira vez que pude ver muitas pessoas na plateia. Eu me lembro de me sentir tipo, uau, agora eu sou alguém. Depois, a turnê de Ops. Foi um pouco maior, então, quando fiz a Dream Wedding a Dream Tour, tudo foi mágico. Asterisco asterisco asterisco. Na primavera de 2002, eu havia apresentado o Saturday Night Live 2 vezes, interpretando uma garota que bate manteiga em um museu de reconstituição colonial, ao lado de Jimmy Fallon e Rachel Dratch, e depois interpretando a irmã mais nova da Barbie, Skipper, com Amy Poehler atuando como a Barbie. Fui a pessoa mais jovem a apresentar e ser a convidada musical no mesmo episódio. Naquela época, me perguntaram se eu gostaria de participar de um musical. Eu não tinha certeza se queria atuar novamente depois de Crossroads, Amigas para Sempre, mas fiquei tentada por esse. Era Chicago. Os executivos envolvidos na produção foram até onde eu faria um show e me perguntaram se eu queria fazer o filme. Eu havia recusado 3 ou 4 filmes porque estava vivendo meu momento com o palco, fazendo shows. Não queria que nada me distraísse da música. Eu estava feliz. Mas agora olho para trás e penso que, como se tratava de Chicago, eu deveria ter aceitado o papel. Eu tinha poder naquela época, queria tê-lo usado de modo mais ponderado, queria ter sido mais rebelde. Teria sido divertido fazer Chicago. São vários tipos de dança, todas as minhas favoritas, afetadas, femininas, estilo Pussycat Dolls, passos para despir-se do espartilho. Eu queria ter aceitado a proposta. Eu poderia ter interpretado uma vilã que mata um homem, e dançaria e cantaria enquanto fizesse isso. Eu provavelmente teria encontrado maneiras, teria treinado, para não me tornar uma personagem de Chicago da mesma forma que tinha feito com Lucy em Crossroads. Queria ter tentado fazer algo diferente. Se ao menos eu tivesse sido corajosa o bastante para sair da minha zona de conforto, feito mais coisas que não estivessem ligadas apenas ao que eu sabia. Mas eu estava comprometida a não criar problemas e a não reclamar mesmo quando algo me chateava. Na minha vida pessoal, eu estava tão feliz. Justin e eu morávamos juntos em Orlando. Compartilhávamos uma linda e arejada casa de 2 andares coberta por telhas e uma piscina nos fundos. Embora nós dois estivéssemos trabalhando muito, arranjávamos tempo para ficar juntos sempre que podíamos. Eu sempre voltava a cada poucos meses, assim Justin e eu podíamos ficar juntos por 2 semanas, às vezes até por 2 meses. Aquele era o nosso lar. Certa semana, quando Jamie Lynn ainda era pequena, minha família foi nos visitar. Nós todos fomos à loja de brinquedos Fall Schwarz que ficava no Shopping Point Orlando. Eles fecharam a loja inteira para nós. Minha irmã ganhou um conversível miniatura cujas portas funcionavam de verdade. Era um misto de carro de verdade e kart. De alguma forma, nós o levamos para Kentwood e ela dirigiu o carro por toda a vizinhança até não poder mais. Aquela criança naquele carro era diferente de qualquer outra coisa, essa adorável menininha, dirigindo uma Mercedes vermelha em miniatura. Era a coisa mais fofinha que você poderia ver na vida. Eu juro por Deus, era inacreditável. É assim que todos nós éramos com Jamie Lynn, You See It, You Like It, You Want It, You Got It. 11, a meu ver, o mundo dela era a música, 7 Rings, da Ariana Grande se tornando realidade.
Quando eu era criança, não tínhamos dinheiro. Minhas preciosidades eram minhas bonecas Madame Alexander. Havia dezenas delas para escolher. As pálpebras abriam e fechavam e todas elas tinham nomes. Algumas eram personagens fictícias ou históricas, como Scarlett O'Hara ou a Rainha Elizabeth. Eu tinha as meninas de mulherzinhas. Quando ganhei minha 15ª boneca, você poderia pensar que eu tinha ganhado na loteria. Essa foi uma época boa da minha vida. Eu estava tão apaixonada pelo Justin, simplesmente apaixonada. Não sei se quando você é mais jovem o amor é diferente, mas o que havia entre Justin e mim era especial. Ele não precisava dizer nada nem fazer nada para que eu me sentisse próxima a ele. No sul, as mães gostam de juntar as crianças e dizer: olha, hoje nós vamos para a igreja e vamos todos com roupas de cores iguais. Foi isso que fiz quando Justin e eu participamos do American Music Awards de 2001, que co-apresentei com LL Cool J. Ainda não consigo acreditar que Justin ia usar jeans, então disse a ele: devíamos ir combinando. Vamos de jeans com jeans. No começo, sinceramente, achei que era piada. Não imaginava que meu estilista iria mesmo fazer isso e nunca pensei que Justin toparia isso. Mas os dois embarcaram nessa comigo. O estilista trouxe o traje jeans do Justin, com um chapéu jeans para combinar com a jaqueta jeans e a calça jeans. Quando ele vestiu a roupa, pensei: uau, eu acho que a gente vai mesmo fazer isso. Justin e eu sempre íamos a eventos juntos. A gente se divertiu muito participando do Teen Choice Awards, e com frequência usávamos roupas com cores coordenadas. Mas com o jeans com jeans nós arrasamos. Naquela noite, meu espartilho estava tão apertado debaixo do vestido jeans que eu quase não aguentei. Eu sei que foi cafona, mas também foi muito legal a seu modo, e sempre fico feliz quando fazem paródias desse look no Halloween. Ouvi Justin ser criticado por conta do look. Em um podcast no qual o estavam provocando por causa disso, ele disse: você faz muitas coisas quando é jovem e está apaixonado. E é exatamente isso. Estávamos eufóricos, e aquelas roupas refletiam isso. Durante o nosso relacionamento, eu soube que Justin tinha me traído algumas vezes. Principalmente porque estava tão apaixonada e amando, deixei pra lá, mesmo quando os tabloides pareciam determinados a esfregar isso na minha cara. Quando o NSYNC foi para Londres em 2000, fotógrafos o flagraram com uma das garotas do All Saints em um carro. Mas eu nunca disse nada a respeito. Naquela época, a gente só estava junto fazia um ano. Numa outra vez, estávamos em Vegas e um dos meus dançarinos que passava bastante tempo com ele me contou que Justin apontou o dedo para uma garota, comentando: cara, peguei essa ontem à noite. Não quero dizer de quem ele estava falando porque hoje em dia ela é muito famosa e agora está casada e tem filhos. Não quero que ela se sinta mal. Meu amigo ficou chocado e acreditou que Justin só tinha dito isso porque estava chapado e querendo se gabar. Havia rumores sobre ele e várias dançarinas e grupos. Eu deixei tudo isso pra lá, mas estava claro que ele dormia com outras pessoas. Era uma daquelas coisas que você sabe, mas simplesmente não diz nada. Então eu fiz a mesma coisa. Não aconteceu várias vezes, aconteceu apenas uma vez, com o Wade Robson. Nós saímos uma noite e fomos a um bar espanhol. Dançamos muito, e fiquei com ele naquela noite. Fui leal ao Justin por anos, só tinha olhos para ele, com essa única exceção, e admiti para Justin o que havia acontecido. Aquela noite ficou marcada como algo que acontece quando você é jovem igual a gente era, e Justin e eu superamos isso e continuamos juntos. Pensei que ficaríamos juntos para sempre. Eu esperava que ficássemos. A certa altura, quando estávamos namorando, engravidei do Justin. Foi uma surpresa, mas, para mim, não foi uma tragédia. Eu amava tanto Justin. Sempre esperei que tivéssemos uma família juntos um dia. Isso só teria acontecido muito antes do que eu havia imaginado. Além disso, já estava feito. Mas Justin definitivamente não ficou feliz com a gravidez.
Disse que não estávamos prontos para um bebê na nossa vida, que éramos jovens demais. Eu conseguia entender. Digo, eu entendia um pouco. Se ele não queria se tornar pai, eu não sentia que tinha muita escolha. Não queria forçá-lo a fazer algo que ele não queria. Nosso relacionamento era importante demais para mim. E tenho certeza de que as pessoas vão me odiar por isso, mas concordei em não ter o bebê. Eu nunca poderia ter imaginado escolher fazer o aborto, mas, dadas as circunstâncias, foi o que fizemos. Não sei se foi a decisão correta. Se a decisão só coubesse a mim, eu nunca teria feito isso. E, ainda assim, Justin tinha tanta certeza de que não queria ser pai. Também tomamos uma decisão que, em retrospecto, na minha opinião, acabou sendo um erro. Eu não deveria ir a um médico ou a um hospital para fazer o aborto. Era importante que ninguém descobrisse a respeito da gravidez ou do aborto, o que significava fazer tudo em casa. Não contamos nem para a minha família. A única pessoa que soube, além do Justin e eu, foi Felicia, que sempre estava por perto para me ajudar. Me disseram, pode doer um pouco, mas você vai ficar bem. No dia marcado, com apenas Felicia e Justin lá, eu tomei as pílulas. Logo comecei a sentir cólicas excruciantes. Fui ao banheiro e fiquei ali por horas, deitada no chão, soluçando e gritando. Eles deveriam ter me dopado com alguma coisa, pensei. Eu queria algum tipo de anestesia. Queria ir ao médico. Eu estava sentindo tanto medo. Deitei ali, me perguntando se iria morrer. Quando digo a você que foi doloroso, não consigo nem começar a descrever a sensação. A dor era inacreditável. Fiquei de joelhos, segurando o vaso sanitário. Por muito tempo, não consegui me mover. Até hoje essa foi uma das coisas mais agonizantes que passei na minha vida. E mesmo assim eles não me levaram para o hospital. Justin entrou no banheiro e se deitou no chão comigo. A certa altura, pensou que a música talvez ajudasse, então pegou seu violão e ficou ali comigo, tocando. Continuei chorando e soluçando até tudo acabar. Demorou horas, e não me lembro de como terminou, mas me lembro, 20 anos depois, da dor e do medo. Depois disso, fiquei mal durante um tempo, principalmente porque eu ainda amava Justin demais. Era insano o quanto eu o amava, e para mim isso era triste. Eu deveria ter percebido que o fim estava próximo, mas não percebi. 11 em tradução livre, você vê, você gosta, você quer, você consegue. 13. Quando Justin começou a gravar seu primeiro álbum solo, Justified, ele passou a ficar muito distante. Acho que foi porque havia decidido me usar como munição para seu álbum, então ficou estranho para Justin estar perto de mim, que olhava para ele com tanto carinho e devoção. No fim das contas, ele terminou o nosso relacionamento por mensagem de texto enquanto eu estava no set do clipe do remix de Overprotected, de Darktude. No intervalo entre as tomadas, li a mensagem enquanto estava no meu trailer, e depois tive que voltar a cantar e dançar. Por mais que Justin tenha me machucado, o amor era grande demais, e quando ele me deixou eu fiquei destruída. Quando digo destruída, quero dizer que mal consegui falar durante meses. Sempre que alguém me perguntava sobre ele, tudo que eu conseguia fazer era chorar. Não sei se estava clinicamente em choque, mas era assim que eu me sentia. Todos que me conheciam pensavam que havia algo de muito, muito errado acontecendo comigo. Voltei para minha casa em Kentwood e não conseguia falar com a minha família ou com os meus amigos. Mal saía de casa. Eu estava tão desnorteada. Ficava deitada na minha cama olhando para o teto. Justin viajou até a Louisiana para me visitar. Ele levou consigo uma longa carta que havia escrito e emoldurado. Eu ainda a tenho debaixo da minha cama. No final, dizia, só de pensar nisso sinto vontade de chorar, não consigo respirar sem você. Essas foram as últimas palavras da carta. Ao ler isso, pensei, droga. Ele é um baita escritor. Porque foi exatamente assim que me senti.
Parecia que eu estava quase sufocando, como se não conseguisse respirar depois de tudo o que tinha acontecido. Fato é que, mesmo depois de tê-lo visto e de ter lido a carta, ainda não havia saído do transe em que estava. Ele fez tudo isso, foi até lá me ver, e eu ainda não conseguia falar, com ele ou com qualquer outra pessoa. 14. Embora a última coisa que quisesse fazer fosse estar no palco, eu ainda tinha datas de turnê no meu contrato, então voltei para cumprir meus compromissos. Tudo o que eu queria era ficar longe de tudo, ter dias e noites só pra mim. Caminhar até o pier de Santa Mônica e sentir o cheiro do mar, ouvir o barulho de uma montanha-russa, ficar observando o oceano. Em vez disso, todos os dias eram exaustivos. Carregar, descarregar, passagem de som, sessão de fotos, perguntar, em que cidade nós estamos mesmo? Eu havia adorado a turnê Dream Within a Dream Tour quando começou, mas ela acabou se tornando extenuante. Eu estava mental e fisicamente cansada. Queria pôr fim a tudo. Comecei a fantasiar a ideia de abrir uma pequena loja em Venice Beach com Felicia e abandonar o show business completamente. Com a dádiva da experiência, posso ver que não havia dado a mim mesma tempo suficiente para me curar do término com Justin. Asterisco asterisco asterisco. No fim de julho de 2002, bem quando a turnê estava terminando, fomos para o sul fazer um show na cidade do México. Mas chegar lá foi quase um desastre. Estávamos viajando em vans e, assim que cruzamos a fronteira, paramos de repente. Fomos interceptados por um bando de caras que seguravam as maiores armas que eu já tinha visto. Fiquei apavorada, parecia que estávamos sendo emboscados. Simplesmente não fazia sentido para mim, mas tudo o que eu sabia era que estávamos cercados por aqueles homens furiosos. Todos na minha van estavam muito tensos, eu tinha meu guarda-costas comigo, mas ninguém sabia o que iria acontecer. Depois do que pareceu uma eternidade, achei que algum tipo de conversa de paz estava rolando, era como em um filme. Ainda é um mistério para mim o que realmente aconteceu, mas, no fim das contas, fomos autorizados a prosseguir e pudemos tocar para 50.000 pessoas, embora o segundo show, no dia seguinte, tenha sido cancelado no meio por causa de uma forte tempestade. O show cancelado foi a última data da Dream Within a Dream Tour, mas quando eu dizia para as pessoas que depois que a turnê terminasse eu queria descansar, todo mundo parecia ficar nervoso. Quando você é bem-sucedida em alguma coisa, há muita pressão para continuar, mesmo que já não esteja mais gostando de fazer o que faz. E como eu rapidamente descobriria, você realmente não pode voltar para casa. Dei uma entrevista para a revista People na Louisiana, por razões que me pareceram ridículas. Eu não estava promovendo nada, mas a minha equipe achou que eu deveria mostrar que estava bem e, apenas fazendo uma pequena pausa. O fotógrafo tirou fotos minhas do lado de fora e depois dentro de casa, com meus cães e a minha mãe no sofá. Fizeram eu esvaziar a minha bolsa para mostrar que eu não tinha remédios nem cigarros. Tudo o que encontraram foram chicletes Juicy Frutti, perfume de baunilha, pastilhas de menta e uma garrafinha de erva de São João.